você que nos acompanha vai conhecer um pouco mais do projeto Retratos Caiçaras, que é uma iniciativa que está transformando as ilhas do litoral do Paraná em verdadeiras galerias a céu aberto. Idealizado pelo Gil Negromonte, o projeto captura o cotidiano e as tradições das comunidades caiçaras, transformando esses momentos em lambi-lambis instalados em espaços públicos. E hoje a gente vai descobrir como essa ação está resgatando memórias e valorizando a cultura local, promovendo, claro, um diálogo entre arte, memória e cidadania. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, já consegue observar aí algumas imagens. Muito legal, né? E, ó, essa é muito linda, né? Essa ficou muito bacana. É marcante, ficou muito bacana. Muito bacana. E por isso nós estamos recebendo o idealizador desse projeto, Gil Negromonte, aqui no estúdio, para falar com a gente hoje no Rede Notícias. Gil, prazer recebê-lo aqui. O homem do colorido Parnanguara do colorido Parnanguara. Gil, bom dia para você. Já começo querendo saber como é que foi essa inspiração, né? Da onde veio essa ideia de resgatar essas memórias, de deixar isso registrado e transformar tudo isso em arte e realmente impressiona. Bom dia para você, seja bem-vindo aqui, Gil. Bom dia, salve, salve Léo, salve Mauro, todos os telespectadores, aí, ouvintes da Ilha do Mel. Agradecer aqui o convite via a Nathalie e o Guilherme, né? Meus amigos aí. Então, eu acho assim, o Retratos Caiçaras, Léo, ele surge... Por quê? Porque a fotografia sempre foi meu primeiro canal, assim, de entrada nas artes, né? Eu sempre tive uma relação a partir da foto para depois ir para pintura, enfim. Então, ao longo, né, caminhando no nosso território, né, na nossa cidade, nas nossas ilhas, a gente percebe o quanto especial é o lugar onde a gente mora, né? A natureza que a gente tem, a cultura que a gente tem, o modo de falar, o modo de viver. E isso muitas vezes não é devidamente valorizado. A gente tem uma síndrome meio de vira-lata, né? De achar que só é bom o que é de fora, que é o dos outros. De outros locais. O ovo do vizinho tá mais frito que o nosso, né? Exatamente, a grama deles está sempre melhor que a nossa, mas no fim a nossa é muito melhor que a deles, é muito mais fértil, tem muito mais tradição. Então eu fui entendendo que eu precisava retratar isso, e muitas vezes a gente produz as artes aqui no centro, na cidade, né? No urbano. E acaba chegando pouca coisa nessas comunidades, que é onde está o berço da nossa tradição, o berço da nossa cultura. Então, a partir disso, eu tive esse clique de unir a fotografia, que foi essa porta de entrada para mim, com uma coisa que eu já estava fazendo há muito tempo, que era a arte urbana, né? Colocar a arte no espaço público. E foi daí que veio esse clique, e a gente falou assim, não, então agora vamos fazer isso, vamos mandar fotografar os saberes tradicionais e colar nessas ilhas esses saberes tradicionais através de uma técnica de lambi-lambi, que são as colagens. Porque é interessante falar e explicar assim que a arte urbana, ela é como se fosse um guarda-chuva, né? Então a arte urbana aqui é toda manifestação artística colocada no espaço público. E aí dentro dela, quando a gente fala guarda-chuva, é porque tem várias técnicas. Vai ter o grafite, que é o pessoal que é relacionado à cultura do hip hop, né? O DJ, o MC, o b-boy, o grafiteiro. É marcante já, né? O muralismo, que já é mais o que eu faço, que é usar o pincel, não usa tanto spray. O lambi-lambi. Então eu peguei essa técnica do lambi-lambi, trouxe uma lógica da rua, né, da arte urbana da rua, do espaço urbano, para aplicar ela no espaço público daí das comunidades, de modo geral. Misturou de uma maneira geral, né? Uhum. Agora, Gil, você falou algo muito importante, né? Porque o que não falta no litoral é inspiração para o trabalho artístico. A inspiração que vem da tradição, né, da natureza e também de tudo, né, do que nós temos no nosso cotidiano. Aquela instalação ali da senhora, né, que faz farinha, né? Se eu não estou enganado, né, Gil? Vai me ajudando aí. Ela ficou sensacional. Sensacional. Porque de um lado você tem, acho que a técnica lambi-lambi, né? Que é a foto. Mas do lado, na outra parede, você tem um colorido que é o moderno. Inclusive eles pintaram até o banco também, né? Tá bem colorido e tal. E não deixando de retratar o litoral, que tem ali o peixe, o fundo do mar, enfim. Inspiração local, imagem, não falta, né, Gil? Exatamente, interessante, né, que você falou, Mauro, porque de fato nessa foto a gente vê duas técnicas de arte urbana juntas, né? Esse mural que seria uma lógica mais bombe, mais grafite, que é de um artista do Lilo, que ele é irmão de uma moradora da Fran, lá da ilha, e aí ele veio de Curitiba, fez esse painel, que daí o pessoal começa a tirar foto. Então olha que legal,
Você pensar uma parede cinza, que antes não tinha nada, ela vira um colorido, que as pessoas vão tirar foto que representa ali escrito Eufrazina. E parece que é aquele ponto do Instagram que você tá, né? É o instagramável, né? Instagramável, Que tem hoje em dia. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem a colagem, né? Que é esse peso da tradição. E essa foto, ela é muito legal, essa aí que tá na tela, porque a gente vê essa coisa da menina, né? Ela tocando no painel pra ver. E a dona Lenira, que é essa pessoa homenageada, né? Essa senhora, ela é uma farinheira, ela tem... Só de farinha, casa de farinha, ela tem 70 anos fazendo farinha. Caramba, então, assim, a gente... tempo, hein? É muito tempo. A gente sabe que ao longo do nosso território... Algumas comunidades têm algumas aptidões maiores ou desenvolvem algumas atividades maiores, como por exemplo, São Miguel é o Siri, Ilha do Mel tem a tainha, Eufrazina, claro que existe a pesca, existe tudo isso, mas as farinheiras lá são muito fortes, a cultura das farinheiras. Então a gente tentou através da dona Lenira, que 70 anos fazendo farinha, e fazendo mesmo, plantando, colhendo, preparando, fazendo todo o processo dele. Imagina, ela tem 80 e poucos anos, ainda vai plantar, ainda faz roçada, ainda prepara. Então, poder homenagear, né, esse saber tradicional e principalmente, né, deixar para a comunidade. Porque muitas vezes, o que acontece, né? O fotógrafo, ele vai até os lugares, o artista de modo geral, ele vai até os lugares, colhe as informações, né, pega as referências, leva isso embora para uma galeria, leva isso para outros lugares e isso não retorna para as comunidades. Verdade. Então a nossa ideia aqui é até numa arte, né, da fotografia compartilhada, essa fotografia do bem querer, que você tira isso e depois retorna para a comunidade para falar, vocês estão aqui, vocês têm essa beleza, esse saber, então isso tem que ser valorizado. E a instalação, ela eterniza também, né? Fica ali agora. Não marcado, né? A gente fala eternizado, né? Mas tipo assim, fica por um longo tempo ali no território. Agora, Gil, uma outra pergunta aqui antes de passar para o Léo. Como é que faz a seleção de tanta coisa boa, de tanta imagem bonita e de tanta história para contar? Me ajuda aí a selecionar tudo isso. A gente, infelizmente, a gente sempre tem uma limitação de condições materiais, né? Então, por exemplo, a gente tem condição da limitação da impressão. Mas, de fato, se a gente tivesse uma impressora gratuita, ela pode imprimir à vontade, é parede que não acaba mais para poder fazer as colagens, né? Tanto que logo depois que a gente fez, era o pessoal lá dos moradores falando pra gente no grupo, todo mundo quer colocar também o parente, porque é isso, né? Uma comunidade fundada na pesca, fundada nos saberes tradicionais, então... motivo para estar na parede não falta. E é legal isso, igual você falou, né? Que às vezes a pessoa faz a fazer dela ali, aquele saber há tantos anos, só que nem ela percebe a importância daquilo. Foi tipo o mestre Zeca ali, quando a gente coloca ele no museu, no aquário, né? Então um mestre super tradicional, um legítimo caiçara, e ele talvez, às vezes, ele nem tinha noção do quão grande ele é, mas quando você coloca ele na parede, ele percebe isso, igual a dona Lenira ali. Mas, de modo geral, te respondendo, o que a gente faz? A gente vai até as comunidades, aí a gente dá uma volta nas comunidades, conversa com os moradores, percebe ali o que um tá fazendo, o que o outro tá fazendo. Tem um processo de aproximação, também meio até antropológico, digamos, de aproximar, conhecer. Come um peixinho. Desenvolver um pouco melhor, para não ser só essa coisa, vou lá tirar foto de você e vou embora, né? Sim. Então, tem obrigado, que tchau. Obrigado. Tem que ter essa aproximação, é natural, até pra pessoa entender o que você tá fazendo. Não, tem gente que às vezes não gosta de tirar foto. Então a gente vai lá, tem essa parte da aproximação, de entender o que ela faz, o que ela gosta, o que ela não gosta, para daí depois a gente pega e faz essa curadoria de escolher onde que vai essas fotos, o tamanho, né? Já tira as medidas dos muros, porque daí tem dois processos, né? Existe um processo do fotografar e depois existe o processo do liberar os muros para poder fazer essas colagens lá, né? Então tem que falar com a pessoa, ver, você me autoriza? Autorizo. E aí depois a gente volta para a terceira fase, que daí é colar de fato, né? Executar o processo de colagem. Gil, você até citou, né, sobre a dona Lenira, né, o mestre Zeca também. Dentro dessas homenagens, né, desses retratos caiçaras, teve algum que foi mais marcante para você, ou que te surpreendeu de alguma forma, ou foi algo inusitado que você não esperava, foi algo diferente? Teve algo assim que você pode citar que foi marcante para você, Gil? Eu acho que assim, né, é que o Retratos Caiçaras, de fato, como nome de projeto, eu comecei agora, assim, né, mas a fotografia eu já tenho há muito tempo, assim, fotografando ela, né, e fazendo ela há muito tempo. Então, eu acho que não tem nenhuma foto em específica, assim, que me bate agora na cabeça, assim. Tem algumas fotos que eu acho legal, que às vezes não fui nem eu que fiz. Agora durante esse ano, eu dei aula de fotografia no projeto Pá na Água.
do 5C Centro Cultural. Legal, E aí, muito legal você ver as fotos assim que as crianças tiraram, crianças jovens de 10 a 17 anos que nunca pegaram numa câmera, conseguiram fazer fotos lindas. E aí tem uma foto que pra mim é muito especial, que eu sempre falo até pro menino, falo, cara, eu queria ter feito essa foto que você fez. Que é uma foto que eu tava do lado dele, eu comandei ele falou, mas é ele que tirou. Que é uma mãe que ela tá na beira do rio Tiberê, com uma criança no colo, ao fundo tem um barco e do lado dela tem uma outra criança brincando, assim. Então, a foto ficou linda, porque tá a mãe, tem um triângulo da foto, né? Tá o barco, a mãe, a criança, então é uma foto linda, assim, que me pega muito. Mas, de modo geral, acho que a arte ela tem um poder sensibilizador muito grande de encantamento, né? Então, quando a gente tá no campo, né, de batalha das artes, seja pintando, seja colando, seja gravando, seja produzindo arte, acho que é sempre muito encantador ver os processos, assim, você conseguir tirar uma foto dessa da Lenira, você conseguir... porque, por exemplo, você vai ver essa foto da Lenira, você vê que ela carrega o peso da tradição, né? Ela consegue, quando ela segura as mandiocas, poxa, tá 70 anos com isso na mão, então... Tem toda a história ali na imagem mesmo, né? Ela carrega o peso daquilo. Eu acho que essa foto foi uma foto bem especial, assim, a gente teve que fazer meio que correndo, porque tava vindo chuva e a gente ia colar já no final de semana seguinte, então foi meio corrido, daí no fim não veio a chuva e no fim cancelou no final de semana seguinte por causa de tempo, mas eu acho que essa foto... como estreia, assim, do Retratos Caiçaras, acho que é uma foto bem forte e de grande alegria, assim, conseguir ter feito um retrato desse e deixado ela com essa força, com essa imponência, né, de carregar a tradição nas mãos. Com certeza. E agora, Gil, falando da parceria, né? Portos do Paraná, Companhia Ambiental, contribuindo também para a realização desse projeto. Gostaria que você falasse a respeito, né, da importância das parcerias, que acabam também viabilizando essa iniciativa e tantas outras, né, que são realizadas aqui no litoral do Paraná. Exatamente, Mauro. O Retratos Caiçaras, ele é financiado ali pela Portos do Paraná via CIA Ambiental. Claro que nesse primeiro momento ele ainda é uma questão bem pontual, assim, a gente foi para fazer uma atividade de oficina, um mutirão e as colagens. Mas aí você vê a importância da parceria, né? Eu, a princípio, só ia fazer uma colagem, que ia ser essa da Dona Lenira. Mas aí, durante as conversas ali, o pessoal do Porto, da área ambiental ali, liberou pra gente a impressora. Eu falei, então beleza, vamos arrepiar então. Daí começamos a imprimir e conseguimos fazer muito mais. Então, antes que a gente ia fazer uma só, a gente acabou fazendo 5. Fez 4, vai voltar agora pra colar uma, porque acabou a cola, então a gente retorna agora pra fazer. Mas assim, é muito importante. Então, esse projeto eu agradeço muito o apoio ali da CIA Ambiental, né, da Janelise, do Alan Poças, que foram quem fizeram essa ponte pra gente poder ter o porto do lado. Grande Alan, Xalã. Xalã, nosso amigo de coração. Xalã é maravilhoso. E aí, agora a gente tá fazendo essa atividade em Eufrazina e a gente já tem agora, para dezembro, a gente vai para São Miguel também. Então, São Miguel. Através dos portos, a gente já conseguiu Eufrazina e São Miguel. Depois disso, ainda não temos nada previsto, mas assim, o que é importante também entender que nós, produtores de arte, né, trabalhadores da arte, a gente tem uma capacidade de criação enorme, mas às vezes o que falta pra gente são as condições econômicas, condições materiais, porque uma impressão é caro, tinta é caro, você tem que ter equipe, tem que ter fotógrafo, né? Tem que ter transporte. Então, assim, uma parceria é fundamental pra gente poder dinamizar os nossos trabalhos e principalmente falar isso, que a gente tá aberto para mais parcerias e, bom, a gente tem capacidade de fazer obras de tamanhos incríveis, né? Como foi o caso da ponte. Então, acho que não tem mais nada para provar. Agora a gente tá aqui aberto e consegue fazer qualquer coisa e de qualquer dimensão. Gil, quem quiser conhecer um pouco mais desse projeto ou entrar em contato com vocês, seja alguém que quer conhecer o projeto ou até mesmo alguma parceria, como é que faz para encontrar vocês, para acompanhar, para ver um pouco dessas imagens? Onde que pode encontrar, Gil? Então, os Retratos Caiçaras, ele ainda não tá com uma rede específica, né? Uma mídia específica. Em alguma ilha por aí você encontra o Gil. Acho que o primeiro ponto, né, Mauro, é isso. Você quer encontrar um trabalho de arte urbana, você tem que ir pra rua, né? Acho que sair do digital. Isso é muito legal pensar assim, porque a gente tá falando de um museu que tá na rua, então você não... A importância da arte urbana, que é isso que a gente entende, a gente fala, que a gente faz o quê? A gente tira a arte dos seus locais de pertencimento e coloca ela na rua. Ou seja, você tira a arte de dentro de um teatro, você tira a arte de dentro do cinema, você tira a arte de um espaço de pertencimento dela, que às vezes muitas pessoas não acessam ela, porque não tem dinheiro ou não entendem a importância daquilo e coloca ela no espaço público. Então você cria um museu na rua. Que queira ou não queira, você vai ter acesso. Bate o olho, tem um encontro com a imagem, né? Aquilo vai te tocar, vai te cruzar, independente do que você... Nós estamos atrasados aqui, mas o Gil me lembrou agora de um gancho muito importante. Outro dia eu estava conversando com um amigo
E aí falando, né? Não, todo mundo tem acesso à rede social, todo mundo acessa, clica. Eu olhei para ele e falei assim, amigo, peraí. Calma aí. São poucos os privilegiados que têm o acesso 100% à internet no celular. Nós temos hoje quase 50% da população que usa o celular num determinado momento, quando tem a internet. Então, a arte de rua, nisso que o Gil está falando, é importantíssima. Poucos privilegiados têm 100% de internet no celular. Muita gente por aí é aquela recarga que dura um tempo, chega num lugar, perde a senha, ou vai para casa. Tem que fazer aquele check-in no lugar, no posto, no lugar. Ou tem uma internet mais tímida. Então, não é tanto assim também. Não é também bem assim que funciona. Esse clique 100% é muito importante destacar. É bem isso, porque no fundo a gente acaba perdendo a dimensão da sociedade, né? A gente acaba olhando a vida a partir do nosso próprio umbigo, assim. E quando a gente faz arte urbana, é isso, é colocar arte no espaço público para que ela chegue nas pessoas, para que as pessoas entendam. Então, quando você coloca a Lenira, você coloca o Zeca, aí você fala, ó, gente, você pode estar aqui, a tua tradição também está aqui, sabe? Isso é muito importante. Então, enfim, de modo geral, para poder ver essas obras, é ir para essas ilhas, ir para o espaço público, olhar. Mas nas redes sociais, pode ser na minha rede social, que é Gio Negromonte, né? G-I-O Negromonte, ou no Paranaguá Mais Cores, né? Que é Peguá Mais Cores. Gil, quero agradecer demais tua presença, que é um prazer falar com o Gil. Jogamos muito futebol junto, viu, Mauro? O Gil acompanhou meus gols que eu falava ontem. Não, peraí. Aí o Gil é o cara do colorido. É você da comunicação. Agora você vem falar que vocês marcaram um gol junto? Muitas tabelinhas, né? Deixa eu olhar a perna desse menino aqui. E tem um outro fato que me lembra, não sei se o Gil vai lembrar, e acho que isso faz 10 anos, já vou lembrar o porquê. Uma vez que o Gil perdeu o tênis no meio de um show. Era o show do Dead Fish em Curitiba. Isso foi em 2016, porque era 10 anos de um homem só. E vai fazer 10 anos. Eu tava na ajuda pra achar o tênis do Gil no show. É verdade, era um show de hardcore, né? Daí tem essa coisa do pogo, né? Da galera ali, daí acabei perdendo um tênis, mas faz parte, né? Ajudei a reencontrá-lo. Pelo menos achei, né? Que é o mais importante. Não voltou descalço, né? Não voltei descalço. Gil, obrigado, viu, Gil? Eu tenho que ouvir cada mentira aqui, essa do futebol. Não, é brincadeira. Gil, vai continuar fotografando e pintando, por favor. Obrigado, Gil, parabéns. O Rio Branco perdeu 2 grandes atletas. Parabéns pelo projeto, obrigado pela presença aqui no Rede Notícias, Gil. Obrigado, eu que agradeço, Mauro, agradeço o Léo e todo o acolhimento. Valeu, pessoal. Rede Notícias. A notícia como ela é.